E hoje nós vamos falar o falar com ousadia, ousadia no falar a mensagem do Senhor. E eu quero iniciar aqui por 2 Coríntios capítulo 3, verso 12 e 16. Você que nos acompanha aí nessa live, 2 Coríntios capítulo 12, verso 3, capítulo 3, verso 12 ao 16. Então, um abraço a todos os irmãos aí que estão acompanhando esta live. Minha família aí está rapidinho, né? O Elton aí que já deu um joinha aqui, e os demais que estão aí acompanhando. Ousadia no falar. Amém? Hoje temos toda a liberdade para falar. Antigamente, nossos irmãos não tinham tanta liberdade. Porque quando Cristo ele foi morto, ressuscitou e subiu para a glória, os irmãos ali ficaram sendo oprimidos. Então eles não tinham liberdade para falar. E até os apóstolos foram mortos justamente por causa do Evangelho, da maneira, principalmente o apóstolo Paulo, né? A ousadia que ele tinha de falar do amor de Deus, que confrontava com todo o ensino anteriormente pregado por ele. Então confrontava aquilo que Paulo tinha recebido com que ele já tinha aprendido com seus instrutores lá no passado, quando ainda chamava-se Saulo de Tarso. Então agora quem nos fala essa mensagem aos Coríntios é justamente nosso querido irmão apóstolo Paulo, né? Ele diz, tendo pois tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório, e outras escrituras dizem passageiro. O que Paulo quis dizer com isso? Olha, nós temos agora de falar com ousadia, porque o que nós falamos não é transitório. O que nós recebemos não é passageiro, é permanente. Por isso que Paulo diz, olha, tem pois tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, porque Moisés, quando descia do monte, ele colocava o véu para que aquilo que era glorioso na sua face, os hebreus não vissem, caindo, passando. Então, ali Moisés colocava um lenço na sua face, um lençol, um pano, para que as pessoas não vissem, não fossem vendo a glória, para que não ficasse, se achasse diminuído. Mas nós não somos como Moisés, graças a Deus. Nós não precisamos de colocar véu nenhum. Que punha o véu sobre a sua face para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório, ou seja, passageiro. Mas os seus sentidos foram endurecidos. O sentido de quem? Daquele povo, que Paulo estava falando. Mas os seus sentidos foram endurecidos. Louvado seja o nome do Senhor. Porque até hoje, o mesmo véu, olha irmãos, eu não entendo como as pessoas leem isso aqui, traz para os dias de hoje. Hoje as pessoas estão com véu, tem até uma religião aí que põe o véu, mas Paulo está retratando daquela época dele. Quando Paulo diz, porque até hoje era o dia que eles estavam vivendo, não era o dia futuro, não era o século 21, era o século que Paulo estava vivendo, era aquela geração, aquele dia especificamente. Então Paulo disse, porque até hoje o mesmo véu está por se levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o que Paulo quis dizer com Moisés? Paulo quis falar do Velho Testamento, a lei de Moisés. Então, quando até hoje é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. E Paulo falou do coração, será que era esse pedaço de carne que nós temos que bombeia, Paulo estava falando?
Não, Paulo estava falando da mente deles, né? Paulo estava falando do entendimento que ele não tinha, porque se tivesse entendimento, não lia Moisés, né? Atentava para o que Paulo estava ensinando. Então Paulo diz: o véu está posto sobre o coração deles, mas quando se converterem ao Senhor, olha que coisa interessante. Então tinha que haver uma conversão daquele povo. E qual era a conversão? Deixar o judaísmo, o sistema judaico religioso, e voltar-se para Cristo. Amém? Se converter ao Senhor, então o véu será tirado. Mas quando se converter ao Senhor, o véu será tirado. Olha, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito, está no singular do Senhor, aí a liberdade. Olha só que coisa maravilhosa, amados irmãos. Você que nos acompanha aí, nosso irmão José Fonseca, nosso irmão Domício, meu irmão Welton, minha cunhada Zilá e os demais irmãos aí que estão acompanhando. Que coisa interessante. Então quer dizer que Paulo estava falando daqueles dias, Paulo estava enfrentando essa batalha. E Paulo disse: vocês têm a ousadia no que vocês receberam. Falando para os coríntios. Paulo estava falando para os coríntios, porque os coríntios tinham recebido. Lembra-se que eu estou lendo aqui a segunda carta. A primeira carta, Paulo já tinha falado a respeito do Evangelho de Cristo ressuscitado. Então agora Paulo diz: vocês têm ousadia no falar, vocês não se calem não. Porque quando eles pregam a lei de Moisés, o véu está posto sobre o coração dele, ou seja, a mente dele, o entendimento deles estão fechados. Está só bombeando Moisés, Moisés, Moisés. Só falando de Moisés, ou seja, da lei mosaica, né? Então ele disse: ora, o Senhor é está no singular, porque só existe um Senhor, que é o soberano Deus. O Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor é a liberdade. Então tenha ousadia hoje no falar desse Evangelho. Não se cale, né? Não tenha vergonha. Paulo disse: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Salvação da mente, não é a salvação do Espírito voltar para a glória, mas salvação da mente. Porque enquanto o homem não for salvo a mente, ele continua nas trevas, né? Continua nas trevas. Então Paulo disse: aí a liberdade, louvado seja o nome do Senhor. Portanto, tenhamos ousadia no falar desse Evangelho maravilhoso, que não faz com que nós sejamos escravos, pelo contrário, nos tirou da escravidão. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Mas o apóstolo Paulo ainda estava para salvar os judeus e tirar o véu. Olha o que Paulo disse aqui aos Romanos capítulo 10, verso 1 ao 4. De alguma forma, ele queria fazer isso com seus próprios méritos. Eles achavam que pelos seus próprios méritos eles seriam salvos. Romanos capítulo 10, verso do 1 ao 4. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel. Paulo estava falando aqui dos gentios, de nós. Está bem claro. A oração de Paulo aqui era por Israel, porque necessitava. Olha o que ele disse: por Israel é para a sua salvação, porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus. Paulo era testemunha. Paulo disse: eu sou testemunho que eles são realmente muito zelosos. Irmãos, hoje não é diferente. Você vê que o sistema religioso é muito zeloso. Eles se levantam de madrugada, vão para o culto que eles fazem de madrugada. Eles não faltam uma reunião. Eles não faltam a Santa Ceia. Quando marcam algum evento, eles são muito organizados. Amém? Era a mesma coisa lá de Israel. Eles
hoje, eles representam nesse sentido Israel. Eles imitam na realidade os israelitas. Paulo diz, olha, porque eles dão testemunho de que tem zelo de Deus. Eles eram zelosos, realmente, e até hoje os religiosos são muito zelosos de Deus, mas não com entendimento. Eles tinham zelo de Deus com as vestes, com o comportamento e com outras coisas mais, mas com entendimento não tinham. Louvado, eles necessitavam de entender o Evangelho que agora por Paulo era anunciado. Amém? Então, Paulo diz, olha, eu gostaria de salvar Israel, é para a sua salvação, salvação da mente. Por quê? Continua Paulo falando, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitarão à justiça de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Que acabou, disse Paulo. Ele não se sujeitando à justiça de Deus, ele quer se auto-justificar. Eu usava calça, usava bermuda, agora eu uso calça, sou crente. Eu tinha o cabelo grande, agora eu tenho o cabelo comportadinho, porque agora eu sou crente. Amém? Eu ia para minhas festas, para minhas farras, agora eu não vou mais, porque eu sou crente. Eles são zelosos. Há de tirar o chapéu nesse sentido para eles. São muito zelosos de Deus. Mas, infelizmente, sem entendimento. Você pode ser zeloso de Deus com entendimento? Pode sim. Com certeza. Com certeza. Basta apenas você fazer o que Paulo disse. Matar a sua natureza. Porque é ela que faz com que nós venhamos ter um comportamento que muitas vezes deixa a desejar a própria natureza nossa. E você pode mudar a sua natureza, porque é responsabilidade sua, não é de Deus. O propósito de Deus foi salvar você, teu espírito está salvo. E aí você agora é que vai ter que fazer a tua parte. Louvado seja o nome do Senhor. Disse Paulo, olha, eles são zelosos. Eu tenho conhecimento deles. O que Paulo via? Eu acho que quando Paulo batia os olhos naquele povo, Paulo conhecia muitos daqueles que eram talvez até amigos deles de infância, e mudaram o seu comportamento, sua maneira de ser, de vestir, de caminhar, de falar. E Paulo diz, olha, eu sei que vocês são zelosos deles, mas o zelo de vocês não tem entendimento. Bênção é quando você, meu irmão, você consegue realmente matar a sua natureza humana. Paulo diz, olha, estou crucificado com Cristo, morri com Cristo. Paulo diz, olha, morri com Cristo, agora não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Paulo não foi, quando recebeu o Evangelho no terceiro céu, 2 Coríntios capítulo 12, Paulo não foi para a bagaceira não, porque recebeu o Evangelho. Paulo recebeu, então agora eu vou fazer o que eu quero. Não, simplesmente ele continuou, zeloso e com entendimento. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Zeloso e com entendimento. Porque agora, eu agora conheço o Evangelho, então eu vou fazer o que eu tinha vontade. Mata a tua carne. Crucifica a tua carne, que ela morra com Cristo lá, quando Cristo morreu. Paulo diz, estou crucificado, morri com Cristo. Agora não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Aí disse, continuou ele falando, Gálatas 2:20. Aí continuou Paulo falando, disse, o resto do tempo que eu vivo na carne, olha, o Espírito dizendo que vive na carne. Vivo pela fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim mesmo. Amém? Então Paulo, como representante de Deus, agora conhecedor, ele disse, cara, eu estou morto com Cristo, não preciso de bebida, não preciso de cigarro, não preciso de briga, não preciso ser invejoso, não.
Morri com Cristo, quando Jesus morreu, minha natureza morreu também. Hoje eu sou zeloso, mas zeloso também com entendimento. Foi o que aconteceu com Paulo. Vocês estão percebendo isso aí que ele está falando? Olha só, irmãos, vou repetir o versículo. O bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel, não era por nós gentios, amém? Não era pelos gentios daquela época, era por Israel, é para a sua salvação. Porque enquanto os coríntios, muitos dos coríntios tinham recebido de bom grado, com alegria o Evangelho de Cristo, muitos judeus, eles resistiam esse Evangelho que a Paulo foi confiado. Ele falou até para Timóteo. Então eles resistiam. Então Paulo queria que eles entendessem que a morte de Cristo salvou. Eles agora estavam libertos de todo e qualquer dogma criado por Moisés e os demais que foram chegando depois de Moisés e criando leis em cima de leis. Paulo quer dizer para vocês, estão tudo livres desses dogmas, dessa religiosidade, isso aí. Eu sou consciente, tenho certeza e sou testemunho, dou testemunho de vocês, onde eu passo, que vocês são muito zelosos de Deus. Todas as 3 horas da tarde, vocês estão no templo lá, cultuando, adorando a Deus. Eu tenho consciência disso, o Paulo falando, mas o zelo de vocês é sem entendimento. E a minha oração a Deus é que Ele possa salvar a mente de vocês e implante em vocês o entendimento em Israel. Porque não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer sua própria, o que é isso? Você tem a justiça terrena e tem as leis, mas você se rebela contra as leis que já existem e quer criar a sua própria lei. Você quer fazer a sua própria lei. Não aceito isso, eu não aceito aquilo. Não, existe a lei é para ser cumprida. Então o que Israel fazia? Israel, ele não aceitava a lei de Deus. E em certo ponto, né? Porque eles estabeleciam as suas próprias leis. Por exemplo, vou dar um exemplo. Um dos mandamentos, que era lei também, tido como lei, um dos mandamentos dizia assim: não matarás. O que fez Israel? Criou um mandamento, uma lei, que se a mulher fosse pega em adultério, teria que ser apedrejada até a morte. Mas Deus estabeleceu uma lei que não podia matar. Não matarás. Vocês estão entendendo? Você que me assiste aí, espero que você esteja entendendo. Então eles iam criando leis, principalmente favoráveis a eles. O homem poderia ter centenas de mulheres, a mulher só poderia ter um homem. O que era bom para eles, eles estavam criando leis em cima de lei. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Abraço nosso irmão Jonas aí, nosso irmão Luiz Adriano, nosso irmão Jonathan Silva, louvado seja o nome do Senhor. Juliana Beatriz, graça e paz a todos os irmãos que estão acompanhando. Os irmãos me perdoem aí, não está falando com todos os irmãos, porque não dá tempo aqui. Bom, mais um abraço a todos, nossa saudação a todos os irmãos que estão aí acompanhando nossa live. Jesus foi quem realizou a obra perfeita. Os irmãos creem assim? Vamos ler. Antes de nós lermos, eu queria ler com os irmãos aqui Colossenses capítulo 2, 13. Eu até li esse versículo a semana passada, a semana retrasada, mas quero ler de novo. O que é interessante é que até hoje as pessoas querem desligar, irmã Neide, o ventilador? Quer desligar? Ou quer aumentar? Se quiser desligar, pode desligar. Até hoje as pessoas tentam se justificar diante de Deus.
Elas não acreditam na justificação que Deus concretizou. E elas procuram se justificarem, né? Ensinam umas às outras que precisam de obra para que essas obras justifiquem elas diante de Deus. E você não precisa de ser justificado por obra que você faça. Louvado seja o Senhor para todos sempre. Olha o que é que disse Paulo à igreja aos Colossenses, capítulo 2, versos 13 e 14. E quando vós estavas mortos nos pecados e na circuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo arriscado a célula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Então, o que disse Paulo? Que Cristo, Ele foi quem fez a obra. Ele que foi para a cruz e realizou a obra perfeita. Você não precisa de obra. Você não precisa de fazer obra para poder ser aceito por Deus. Você não precisa de fazer obra para poder ser justificado diante de Deus. Ser justificado por Deus. Não. Porque quando você pratica obras, dizendo que essa obra está te justificando diante de Deus, você está anulando a obra perfeita da cruz de Cristo. É como você dissesse assim: o que Jesus fez não foi legal, não foi perfeito, não foi completo. É preciso eu fazer também um pouco para poder completar o que Jesus fez. Vocês estão entendendo? Diferente do que Paulo disse, olha só. E quando vós estavas mortos nos pecados e na circuncisão da vossa carne. Jesus, as pessoas estavam dessa forma, encontravam-se dessa forma, e Jesus não disse: fiquem bonzinhos, façam obra que eu vou justificar vocês. Não. Estão entendendo, amados irmãos? Você que me acompanha, olha só que coisa linda. Quando vós estavas mortos nos pecados e na circuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com Ele. E quando foi isso? Porque a religião diz que é quando você aceita Jesus. É verdade? Eles dizem isso, e aí pregou muito isso também. Juntamente com Ele. Olha que maravilha. Juntamente com Ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a célula que era contra nós, em suas ordenanças, do qual, de alguma maneira, nos era contrário, e atirou, olha quando foi, do meio de nós, cravando-a na cruz. Foi Jesus que realizou a obra perfeita. A gente não entendia isso aí. E a gente pega e fazer obra, e pega e obra, e essas obras, irmãos, essa obra é uma obra abençoada, e você vai ganhar mais do Senhor. Não vai ganhar nada. Hoje a gente tem entendimento disso, que a nossa obra, a obra praticada por nós, não vai nos justificar diante de Deus, não vai melhorar o que Jesus já fez, porque o que Ele fez é perfeito, não tem o que melhorar. Quando toda a humanidade estava perdida, Ele foi lá e fez a obra perfeita, salvou. E Ele não pediu para ninguém ficar bonzinho, nem aceitar Ele. Pelo contrário. Ele disse lá em João 15,16, no Evangelho de João 15, versículo 16: não foi vós, judeus, foram para os discípulos, não estava nem para nós. Não foi vós, olha, Jesus olhando no olho deles assim. Não foi vocês que me escolheram, não. Você está pensando o quê? Foi eu que escolhi você. Foi assim, foi ou não foi, irmão? Está escrito. Evangelho de João capítulo 15, ele diz: aceite Jesus. Você vai aceitar Jesus como? Como é que você vai aceitar Jesus? Ele foi quem nos aceitou. Ele foi quem fez tudo por nós. Ele foi quem realizou a obra perfeita. Ele, nada de nós. Louvado seja o nome do Senhor. De graça. E de graça. Porque quando aquela humanidade estava perdida nos seus deleites carnais, Jesus foi lá e realizou a obra, salvou. E disse Paulo que ele riscou
olha, se tinha alguma acusação ainda contra aquelas pessoas, ele riscou, apagou aquelas acusações. Amém? Então o que ele fez foi perfeito. Aí Jesus riscou, sabe? Aí o religioso vem e pega um borrão e fica apagando aqui para acender o que Jesus já apagou. Quer reescrever o que Jesus aboliu, o que Jesus acabou, o que Jesus terminou, o que Jesus fez. Mas eu não culpo você que me assiste não e ainda não compreende o Evangelho dessa forma. Porque eu também, outrora, passei por isso aí. Todos nós que aqui estamos, e os irmãos aí em Cristo que nos acompanham, passando também por esses ensinamentos, de que tínhamos que realizar a obra, tínhamos que fazer a obra, tínhamos que isso, que aquilo para justificar, ser justificado diante de Deus. Nós fomos ensinados errado e passávamos errado para as pessoas. Por isso que o título dessa mensagem hoje é falar, ousadia no falar, porque foi o que Paulo ganhou. Paulo foi muito ousado. Paulo disse para Timóteo: Timóteo, tu confia no que eu estou te ensinando. Eu não podia ter dito assim: olha, poxa, esquece a mim, Jesus de Nazaré aí, nem estava mais Jesus naquela época, mas os outros apóstolos, não. Ele disse: olha, tu confia no que eu estou te ensinando, no que eu estou te falando. Era muita ousadia que Paulo teve, meus irmãos. E essa ousadia nós temos que ter. Claro que nunca a religião vai ser calada, porque são muito, muito fortes, porque passaram muitos anos sendo disseminada, e o Evangelho sendo calado, abafado, ninguém sabia desse Evangelho. Mas eu louvo a Deus, que com toda a tecnologia a gente passou a entender que nós não estamos só nessa mensagem, com essa mensagem. Milhões de pessoas hoje creem dessa forma. Crê nesse Evangelho que Paulo falou com ousadia, que agora em Cristo não existe mais velha criatura, coisa nenhuma, todos são uma nova criatura, que agora em Cristo nenhuma condenação há. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a mensagem de Paulo, que Cristo justificou, ele não vai justificar. Como é que Jesus teve que sofrer todo de novo? Hebreus capítulo 9, gente. Teria que sofrer tudo o que sofreu, padecer novamente. Para a religião mas para a gente não. Nós já compreendemos que o que Jesus fez foi perfeito e não precisa de obra, mas para aperfeiçoar ninguém. Ninguém precisa de obra para ser aperfeiçoado por Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aí eu quero aqui com os irmãos ler 2 Coríntios capítulo 3, versículos 5 ao 11. Não que sejamos capazes por nós mesmos, disse Paulo à igreja de Corinto, digo eu hoje, aqui diretamente de Natal, Rio Grande do Norte, para nosso estado, para o Brasil e o mundo. 2 Coríntios capítulo 3, versos 5 ao 11. 2 Coríntios, nosso irmão Gilmar Andrade, nosso irmão Cláudio Oliveira, um abraço, meu irmão Cláudio, está faltando, hein? Nossa irmã Juliana Beatriz, nosso irmão Jonathan, todos que estão aí congregados, que nós estamos congregados agora, nosso irmão Jonathan, irmã Rita, nossa querida irmã, graças a paz. Um abraço ao nosso irmão ali do Golandim, nosso irmão Gilmar, também aos nossos irmãos ali de Guanduba, irmão Zeca, irmã Sueli, nossa saudação para todos os irmãos. Bom, aí o que disse Paulo à igreja de Corinto? Não que sejamos capazes por nós mesmos de pensarmos alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de quem? Então não cabe a nós decidir nada. A nossa decisão não tem nada, porque tudo vem de Deus. A nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministro. Ele fez, não vai fazer. Você já é um ministro de um Novo Testamento. Olha, você só é ministro de um Novo Testamento
quando você entende o Evangelho. Enquanto não entende, prega Moisés, prega Mateus, prega não sei o que mais, Marcos, Lucas, João, e joga para cima da igreja, Tiago, Pedro, você não entendeu o Evangelho. Simplesmente não entendeu. Amém? Aí ele disse, olha, não que sejamos capazes, nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, esquece lei, mas do Espírito. Por quê? A letra mata, o Espírito vivifica. Eita glória! E se o ministério da morte, olha como era chamada a lei de Moisés, se o ministério da morte gravado em letras e pedras veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar, não podiam olhar os olhos da face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, o qual era transitório, ou seja, passageiro, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Eita! Então existe o ministério da letra, a qual Saulo foi ministro, fariseu, aprendiz, estudante, e existe o ministério do Espírito, dois ministérios diferentes, o da letra, que é o da lei mosaica, e o do Espírito, a qual foi revelado com toda a abundância ao apóstolo Paulo. Então ele disse, como não será mais glorioso o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça, que é o do Espírito. Porque também, disse Paulo, o que foi glorificado, nesta parte não foi glorificado, por causa dessa excelente glória. Porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais em glória o que permanece, não tem fim. Disse Paulo, permanece porque não tem fim, permanece aí, naquela época, permanece, vai permanecendo, vai gerações, e esse ministério do Espírito passa na terra, louvado seja o nome do Senhor, não tem fim. O ministério de Moisés teve, o ministério da letra que mata teve fim lá na cruz, mas as pessoas não compreendem isso aí, né? Continua ainda debaixo do ministério de morte, louvado seja o Senhor, porque isso agora é falar com ousadia, de verdade. O que disse Paulo aos Hebreus capítulo 6, verso 1 ao 3, se foi Paulo que escreveu, né? Hebreus capítulo 1, do verso 1 ao 3. Hebreus capítulo 6, do verso 1 ao 3. Por isso eu vou falar com ousadia agora, viu, irmãos? Olha o que é que diz. Por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, e da doutrina dos batismos, e das imposições das mãos, e da ressurreição dos mortos, isso, e do juízo eterno. Isso faremos, se Deus permitir. Por que Paulo disse isso no final? Porque só Deus que pode abrir a mente da pessoa. Você pode estar aí tentando de alguma forma compreender o que eu estou falando, mas se Deus não permitir, você não vai entender. Você vai só questionar, simplesmente isso, não vai entender, vai ficar procurando realizar obras onde a obra perfeita de Jesus já foi realizada. Então Paulo diz, se Deus permitir. Paulo já havia dito lá para os judeus, lá quando ele escreveu a carta aos Romanos, e Paulo escreveu o seguinte, Romanos capítulo 9, verso 16. Paulo disse assim, isso não depende de quem quer, nem de quem corre,
mas sim de quem Deus quer ter misericórdia. Deus quer ter misericórdia, você entende. Deus não quer, você continua um salvo, mas vivendo na escravidão da religião. Infelizmente, você está salvo, mas continua ainda escravo, debaixo de leis, debaixo da lei de Moisés, principalmente, né? Que é muito forte nas igrejas aí, que eles chamam de igreja, né? Então, se Deus não permitir, você não vai entender nunca. Então, o último capítulo que eu vou ler, Romanos, para a gente encerrar, Romanos capítulo 7, verso do 1 ao 6. Ousadia no falar. Olha o que é que disse Paulo à igreja de Roma, no capítulo 7, versículo 1 ao 6. Não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, fecha aspas, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que ele vive, porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está ligada pela lei, mas morto o marido, está livre da lei do marido, de sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera, se for de outro marido. Mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será chamada adúltera, se for de outro marido. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, olha só, para que sejais de outro, ou seja, aleluia, daquele que ressuscitou dentre os mortos. Eu falando com o irmão, disse assim, eu não vejo diferença entre Jesus de Nazaré e Cristo ressuscitado. Eu li um versículo desse que eu não consegui compreender. Ele continua fazendo parte ainda do noivo, né? Enquanto a gente já casou, já. Bom, louvado seja o nome do Senhor. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro. De outro quem? Daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. Porque quando estávamos na carne, as paixões, os pecados, que são pela lei, operavam em nossos membros para darem frutos para a morte. Mas agora temos sido libertados da lei, tendo morrido para aquilo que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de vida e não em quê? Na velhice ou na caduquice da lei. Que maravilha. Paulo deu o exemplo aqui do casamento, do marido e mulher. Ou seja, enquanto Jesus de Nazaré estava vivo, a igreja era dele, era noiva dele. E a igreja não poderia ser de outro, porque seria uma igreja adúltera. Estão entendendo? Então, quando Jesus morreu, a igreja agora ficou só, ficou viúva. Então agora ela poderia ser agora do que ressuscitou. É tão fácil de entender isso aí. Por isso que Paulo disse, se você, ele fez essa comparação usando um casamento. Os irmãos estão entendendo? Você que me assiste está compreendendo? Ele usou um casal como exemplo. O homem está ligado à mulher enquanto a mulher está ligada ao marido enquanto ele estiver vivo. Morto o marido, ela é viúva, solteira, portanto. Então ela pode agora arrumar um novo casamento. Pode ou não pode? Pode. Está livre. Aí o que acontece? A igreja estava com Jesus de Nazaré. Ele é noivo da igreja. Né? E aí morreu Jesus. Agora a igreja ficou livre. E ela podia agora casar. Quem é que está fazendo o sistema hoje? O sistema hoje está adulterando direto. Porque enquanto elas estão ainda no noivado,
com Jesus de Nazaré, elas estão adulterando, porque o outro está vivo. Ou seja, elas estão trazendo Jesus de Nazaré, que já morreu, para dentro da igreja e adulterando com Cristo ressuscitado. Vocês estão entendendo? É um adultério isso aí. O que eles estão fazendo é um adultério, simplesmente isso. Agora, quando você compreende, você sai do adultério. Aí você sai do adultério. Você passa a compreender, peraí, Jesus de Nazaré morreu, agora eu como igreja, como membro da igreja, posso casar, né, com o Cristo ressuscitado. Você não pode pregar Jesus de Nazaré e Cristo ressuscitado ao mesmo tempo, porque você está adulterando. Você não pode dizer que a igreja está casada com Jesus de Nazaré, está noivo, quando o noivo já morreu e deixou viúva a igreja se casou-se com o Cristo ressuscitado. Por isso que Paulo diz, olha só, assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, morreu, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos. Acabou. Jesus de Nazaré, adulterando com Cristo ressuscitado. Simplesmente isso. Ó, meus amados irmãos, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade. Espero que você tenha entendido. Se você não entendeu, peça a Deus discernimento, porque só Ele pode abrir a tua mente. Um dia nós estávamos também na mesma posição que você, sem compreender. Mas Deus teve misericórdia de nós e nos deu entendimento para que nós saíssemos daquela escravidão na qual nós vivíamos, a escravidão. Então, mas eu tenho certeza que Deus também pode fazer, ter misericórdia de você e abrir a tua mente. Leia esse versículo, Romanos 7, versículo do 1 ao 6, procure entender que agora você pertence ao que ressuscitou, não o que viveu 33 anos. O que viveu 33 anos morreu, e ele era para Israel, não era para gentil. Ele veio exclusivamente para Israel, mas uma outra oportunidade eu falarei a respeito disso aí. Quero agradecer os irmãos que estão aqui ainda acompanhando, um abraço bem forte a todos os irmãos, nosso irmão Denis Soares, nosso irmão Brock, nosso irmão Gilmar, nosso irmão Juliano, todos os irmãos aí que estão, nosso irmão Jota, todos os irmãos que estão acompanhando aí através dessa plataforma digital, Facebook. Dizer para vocês que nós temos o nosso canal lá no YouTube, você pode também entrar lá, tem vários estudos, louvores, Seguidores de Cristo TV, não esquece de colocar Seguidores de Cristo TV, lá tem muitos vídeos, muitas mensagens a respeito da graça de Deus, você pode, e essa mensagem de hoje também vai estar lá, junto com os louvores, Seguidores de Cristo TV.